Bem-vindos! Está no ar o Consultório de Família, nosso encontro marcado de toda semana. E eu aqui com a mesma alegria, com o mesmo respeito por você aí do outro lado. Eu e os meus convidados sempre aqui prontos para compartilhar com você e certos de que você vai compartilhar com a gente da sua experiência, do que você tem para dizer, porque daqui nós fazemos uma troca. Nós juntos fazemos deste momento, deste consultório, um lugar para todos, na mesma família. A família que crê em Deus, na família que espera em Deus, na família que quer fazer algo novo para ser feliz. E esse algo novo deve ser a busca pelo poder de Deus. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que os anjos estejam acampados ao seu redor, que você sozinho ou acompanhado, você com ou sem família, onde você estiver, talvez num lugar que lhe seja confortável ou num lugar que não seja tão confortável assim. Eu sei que tem gente que nos acompanha em presídios, tem gente nos acompanhando em hospitais, tem pessoas solitárias que dizem assim, olha, Novo Tempo é a minha companhia, não tenho com quem dividir os meus dias, a não ser com a Novo Tempo. Que então seja daqui uma voz que alcance o seu coração com uma esperança, com graça e com fé, e que estas palavras, que sejam elas sempre vindas do coração de Deus para você, porque em nós não há vida, mas há vida no Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos abraça, nos guarda, nos protege, nos ama acima de todas as coisas. Que o Senhor esteja contigo aí do outro lado. No programa de hoje, a presença do Dr. César Vasconcelos de Souza, de volta aqui com a gente. Bem-vindo, Dr. César. Obrigado, Darleide, que bom, tava com saudade, viu? Fazia um também. tempinho que não vinha aqui. É verdade. Obrigado de novo pelo convite. Ok. E ainda a presença de volta aqui com a gente também, Dr. Geia. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, obrigada. É um prazer tê-los aqui com a gente. E a temática da nossa discussão hoje é doença emocional ou as doenças emocionais que nos afligem. E, por exemplo, depressão é uma coisa muito presente, é um tema muito recorrente. E nós sabemos que alguém com uma doença emocional aflige toda a família, ou parte da família, ou os amigos, as pessoas que estão em torno se envolvem. Por isso é uma temática muito presente nas nossas discussões aqui no consultório de família. Então vamos conversar com o Dr. César Vasconcelos, que é psiquiatra. Qual tem sido a demanda das doenças emocionais nos últimos tempos, ou da sua larga experiência? Tem crescido, tem se mantido? O que o senhor tem sentido do clamor das pessoas em busca de cura, por exemplo, para o mal que disse ser o mal do século? Darley, nós estamos saindo de umas décadas da prevalência de transtornos da ansiedade. Ainda tem muito transtorno de ansiedade. Se a gente pegar assim, as classificações do CID, né, Código Internacional das Doenças, então tem muita gente com... quer dizer, está classificado como transtorno de ansiedade, fobia, fobia simples, fobia social, transtorno do pânico, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, tem uma série de comportamentos disfuncionais que estão classificados aí. Então, nós estamos numa transição e entrando já numa era depressiva. Estudos científicos mostram, estudos prospectivos para o futuro, estão prevendo que no ano 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde e de Psiquiatria, de que a doença depressão deverá ser a segunda doença no mundo em 2020. A primeira talvez ainda serão as doenças cardiovasculares. Então, é triste e uma das causas principais que os cientistas estão verificando pelo fato de que a depressão está aumentando no mundo é um fator básico, a perda da esperança. Então, quando a gente faz vários estudos científicos para analisar quais são os tipos de sintomas mais comuns do paciente deprimido, a desesperança geralmente é o número 1, é uma queixa número 1, é uma coisa que se encontra bastante nesse paciente, no núcleo do pensamento depressivo. Então, aí já dá uma dica. Então, como que a pessoa pode ter esperança, né, para começar a sair desse estado depressivo? Mas eu faria uma pergunta anterior. Por que estamos perdendo a esperança? Nós poderíamos falar de qualquer outro sintoma mais prático ou mais ligado na nossa maneira de pensar, mas assim, perder a esperança. Por que estamos perdendo a esperança? O que é dito a respeito?
E, por favor, podem contribuir um e o outro sem que eu mencione em que momento um e outro pode falar. Estou falando com 2 cientistas, estou falando com 2 médicos, mas, sobretudo, 2 homens comprometidos com a palavra de Deus, com o recuperar da esperança das pessoas, muito mais do que recuperar a saúde. Então, como é que um psiquiatra, como é que um médico, os 2 médicos, têm trabalhado com essa ideia de que as pessoas estão perdendo a esperança, por isso elas estão adoecendo. Então, o porquê perde e como recupera? Eu acredito, o doutor Gé vai falar aí dentro da ideia da medicina genômica, né, Gé? Nós somos amigos desde 92, né, Gé, lá na... Sim. Encontrei com ele nos Estados Unidos, né, lá no IMA, em 92, quando eu fui fazer uns estudos lá com o Dr. Sang Lee, foi a felicidade de encontrar o Dr. Gé lá. Eu acredito, assim, que existem degraus de causas que produzem desesperança nos seres humanos e que geram uma depressão. Então, talvez o degrau primeiro seriam degraus ligados a perdas importantes na vida. Perda de uma pessoa querida, perda de um emprego, um abuso que a pessoa viveu, um assalto, uma situação de desemprego demorada. Isso gera uma sensação de, será que vai ter saída para mim? Mas é uma coisa mais básica, vamos dizer assim. Ainda que alguma dessas perdas sejam bastante significativas para o psiquismo daquela pessoa. Mas se a gente vai aprofundando na vida íntima dessa pessoa, no mundo, nessa parte que já vai entrando no mundo espiritual desses indivíduos, a gente pode encontrar de que tem alguma dificuldade nessa relação dessa pessoa com o seu próprio mundo espiritual, e ela precisaria de talvez desenvolver mais essa espiritualidade. O Carl Jung, que é um psicólogo bastante conhecido, ele chegou a uma conclusão na experiência clínica dele que uma grande parte dos pacientes acima de 40 anos de idade que tinham queixas emocionais e também em relação à depressão, elas tinham uma necessidade muito grande de resoluções da vida espiritual, porque no fundo, lá no núcleo do conflito, havia realmente um componente espiritual. Então, é muito importante que as pessoas possam entender de que para a resolução de questões depressivas, não basta realmente usar algum apoio psicológico, alguns pacientes vão usar alguma medicação depressiva, as pessoas têm que realmente procurar o sentido para a vida, sabe? Tem que sair dessa questão de eu tô assim porque a pessoa que eu me amava não me amava do jeito que eu queria, sabe? Esse é uma dimensão, esse é um degrau, mas tem degraus mais profundos que as pessoas em algum momento, elas precisam olhar para isto para encontrar realmente essa causalidade mais profunda dentro do coração, da alma do ser humano, que é realmente uma necessidade profunda de ter um sentido para viver e que só pode ser encontrado na relação com o divino, com o ser criador, que eu chamo do grande Pai Celestial, né? Graças a Deus por isso, porque nós temos uma compreensão de que nós temos a quem recorrer, a Deus. Mas o que dizer então quando nós estamos falando de que cremos em Deus, mas estamos perdendo a esperança? Porque nós estamos vivendo tempos em que as pessoas cada vez mais estão crendo em alguma coisa, crendo, mesmo que sejam em suas filosofias próprias, mas nunca se falou tanto em crer. Eu creio, você precisa ter uma crença, você precisa ter uma fé. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de um crescimento de uma fé, ou de espécies de fé, nós estamos falando também que a desesperança está adoecendo e matando, Dr. Gea. Quando a gente observa e estuda a Bíblia, a gente vê o que Cristo falou em Mateus 24, exatamente referindo na proximidade do tempo da vinda dele. Então, Jesus referiu em Mateus 24, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Veja só, quando nós não temos mais o amor pelo próximo, por mim mesmo, então nós perdemos totalmente o significado da nossa existência.
Existe uma expressão assim, né? Estou morrendo de raiva, é ódio, não é? Ai, que ódio! Que ódio, estou morrendo. Quer dizer, quando nós recebemos, aceitamos o espírito do mal, espírito da morte, então nós repentinamente ficamos desesperados. Por quê? Vemos o resultado desse espírito que está agindo em mim, está me condenando. Mas quando nós aceitamos o espírito do nosso bom Deus, Criador, que nos dá seu amor para preservar a nossa vida, então nós jamais sentimos que vamos morrer. Então, mesmo com todos os problemas, porque neste mundo ninguém é isento de problemas. Todo mundo enfrenta seus problemas do dia a dia, todas as dificuldades, mas aquele que ainda continua recebendo o amor do doador da vida, então se sente tão tranquila. Por quê? Porque a minha vida está segura. Então, como Cristo profetizou, quando chegar na proximidade do fim do tempo, então o inimigo, sabendo que não resta muito tempo, ele vai enganando todas as pessoas, deixando as pessoas mais egoístas, centralizado no eu, tudo no eu. Então, esse egoísmo, essa ganância faz com que rompa os relacionamentos interhumanos. Mesmo na Coreia, por exemplo, porque eu sou coreano, então sei um pouco da sociedade coreana, por questões da dificuldade econômica, os casais de 40, 50 anos de casados divorciam. Porque o marido agora aposentou, não está ganhando mais, então a mulher quer desfrutar de todos os ganhos do marido até agora e, por marido ser agora quase que inútil em questões de financeiras, econômicas, então é preferível que divorcie. Não serve mais como marido. Descarta. Descarta. E descarta 50 anos de convivência. Exatamente. Por quê? Por causa do seu egoísmo. Então, veja, exatamente aquilo que Cristo diz, né? O amor vai esfriar, porque o espírito do mal está tomando conta das pessoas e as pessoas estão sendo enganadas cada vez mais. Então, quando não tem o amor, nós não temos verdadeiro significado da nossa existência, consequentemente, qualquer dificuldade que vier, então, vem toda a nossa fragilidade humana, desespero, raiva, ódio, sentimento de culpa, mágoas, rancores. Enquanto nós estivermos dominados por esse espírito, certamente, de acordo a capacidade de enfrentar esses problemas, cada uma pessoa vai apresentar transtorno bipolar, depressão, todo tipo de variedades das patologias psiquiátricas. Então, Darlede, interessante que eu tenho aqui uma citação, está na revista da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Psiquiátrica da América Latina, o volume 19, na página 112 a 116, tem um trabalho de uma psiquiatra, a doutora Marília Milan, isso foi publicado em 1997. Ela diz assim: não conheço nenhuma medicação que consiga suprimir cabalmente os sentimentos de angústia inerentes ao existir humano. Então, as pessoas influenciadas pela pressão dos laboratórios farmacêuticos querem medicalizar a alma da pessoa, querem medicalizar as emoções. E realmente, como o Dr. Gea falou, quer dizer, sem ter o recebimento desse amor divino que está disponível para todo ser humano, para qualquer ser humano, independentemente de religião A, B, C ou D, Deus manda o seu amor, a sua graça para toda a humanidade. Alguns recebem e outros rejeitam. Então,
as pessoas precisam fazer essa pergunta para elas: o que é que está faltando no mais profundo do meu ser? E eu encontrei aqui, você falou no começo, quando você jogou a pergunta para a gente aqui, sobre tanta religião e tal, e tanto vazio, e o que é isso, tanta violência e tal, e tanta depressão. Eu gosto muito de uma autora, o nome dela é Ellen White, você já ouviu falar? Ela é uma pessoa muito inspirada e ela tem assim muita informação sobre saúde. E eu encontrei um texto fantástico que essa autora ela diz assim: não é apenas a aceitação intelectual da verdade, mas a recepção dela no coração que molda e forma corretamente as emoções e impulsos da mente, tornando-a terna, compassiva, humilde e contrita. Eu fui no inglês para ver o original e é interessante que diz lá, o inglês traduzido literalmente seria assim: não é uma aceitação da cabeça, sabe, assim, intelectual, da cabeça, da verdade, mas é uma recepção do coração. Então, é muito interessante. O que essa autora está dizendo? Ela está dizendo que um monte de gente pode aceitar intelectualmente algumas verdades religiosas e qualquer igreja, né? E aquilo não entra, a verdade não entra no profundo para poder mudar. Por isso que Jesus falou assim, ó, vocês ficam examinando as escrituras, mas não querem vir a mim para ter vida. O que ele quer dizer com isso, né? Ele separa uma coisa da outra. Ter vida não é necessariamente só consultar as escrituras. E essa autora também falava assim, em algum momento ali, ela diz que Jesus não tinha assim, de domingo a sexta ele era leigo, e sábado então era religioso. Jesus não tinha assim, olha, eu entrei na igreja, eu sou religioso, eu saí, não sou. Tem até um professor de Harvard, o Dr. Dave McClellan, um psiquiatra entrevistou o Dave McClellan e ele ensinou 30 anos sobre comportamento humano em Harvard, e ele falou assim, é muito interessante como as pessoas são religiosas no fim de semana e chega segunda-feira já estão fazendo um monte de trapaça. Então essas pessoas só têm religião, elas não têm espiritualidade. Essas pessoas só têm o que Ellen White fala aqui de aceitação intelectual da verdade, mas não deixou que a verdade entrasse no coração para ser mudado esse coração pelo Deus fantástico chamado Espírito Santo. Amém. Bom, é muito bom ter a possibilidade de pensarmos além do que estão nos dizendo de modo genérico. A gente precisa ir um pouco mais além, a cada dia que passa, o Senhor Deus se revelando a nós nas coisas mais simples e tornando as coisas mais simples tão profundas quanto elas realmente são. E agora, enquanto a doutora César falava, alguém tuita aqui para mim, e ela diz assim, ótimo tema de hoje. A Joyce diz, tem um parente que precisa da cura divina para esse mal, pois os remédios já não dão jeito. E aqui tem um texto que então, dentro desse contexto que você está falando aí, dessa pessoa que está assistindo, isso está no livro chamado Perto do Céu, que é a Meditação Matinal 2013, esse ano, página 21. Olha só, o coração, quando a Bíblia fala, quando essa autora inspirada fala coração é a parte mais profunda da mente que nós psiquiatras, psicólogos, não temos acesso de maneira nenhuma, nem com engenharia genética, só o Senhor Deus. Olha só, ela diz assim, o coração deve almejar constantemente a presença e a graça de Jesus, para que a mente receba a iluminação divina e a sabedoria celestial. Então, basta querer. E querer a iluminação divina já é um baita milagre de Deus na nossa vida, né? Graças a Deus. Doutor Géia. A depressão a gente pode ver assim, desta forma também. Quem está deprimido ou deprimida, semblante é bem mais fechado do que uma pessoa alegre. Sim. Pessoa alegre fica totalmente radiante, né? Comunica. Mas a pessoa deprimida, cabisbaixo, triste, fechado. Eu comparo, depressão é igual treva. Alegria igual a luz. Então veja, aquelas pessoas que sofrem de depressão, que lutou e ainda não consegue sair, não vê a saída, parte prática.
como que a gente recebe todas as dádivas que Deus está dando através do coração? Interessante que o apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 1, verso 25, fala de uma forma muito interessante. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então veja, se você gosta de escuridão, você quer colocar cobertura em cima de você, não quer ver nada de raio solar, não tem como sair. Então, familiar que realmente ama esse parente ou esse familiar, que possa levar essa luz que está fora. Essa luz está incidindo gratuitamente, então, que leve uma mão simplesmente segurando e participando na dor e convidando com esse amor, pouco a pouco, para fora do quarto. E quando, então, começa a receber esse raio solar mais quentinho, sabe que você não precisa muita coisa. Começa a amolecer por causa desse raio solar que é física. Parte física, partículas, fóton está tocando nas células da pele, de repente estou sentindo bem. Quem sabe, então, aquela pessoa que já alegra, já experimenta todo esse viver feliz, então, vamos apontar para o céu azul. Uau, que céu azul lindo! Nunca tinha imaginado que a cor do céu azul fosse tão linda, né? Ou pássaros cantando, uma flor linda. Sabe que muita gente, por ter feito muitos esforços em vão, foi procurar a fonte para sair do problema, só que aquela fonte não era uma fonte verdadeira. Então, todos os esforços foram em vão. Mas, se você aceitar aquelas todas boas dádivas, todo dom perfeito que o nosso bom Deus nos oferece, de forma prática, praticante, certamente é muito simples sair da depressão. E é importante, né, Darley, as pessoas deprimidas que estão nos assistindo, ou algum parente que está assistindo tem um outro parente deprimido, uma das coisas bem importantes é a pessoa não ficar concentrada nos seus sentimentos. Os sentimentos, eles flutuam muito. Hoje aqui em Jacareí fez um calor danado, e estava sol, e no final da tarde desceu uma tempestade violenta, parecia até um tornado, né? Pelo menos lá no centro, eu estava lá na casa da minha filha e estava isso. Então, quer dizer, no mesmo dia flutua, né? Tem sol de manhã, tem chuva à tarde, abre um céu azul. Então, assim as emoções flutuam. As pessoas precisam aprender a administrar suas emoções pela graça de Deus. E a gente pode até definir assim, saúde mental tem muito que ver com ter as emoções sem deixar que as emoções tenham a pessoa. Que dominem. A Bíblia fala disso. Por exemplo, irai-vos e não pequeis. O que é isso? Então, o que Deus está dizendo é você tem direito a ter algumas emoções, mas não deixe que elas tomem conta de você. Né? Então, as pessoas que estão deprimidas, às vezes elas ficam tão focadas no sentimento que elas esquecem que elas têm uma coisa também na mente chamada pensamento. Elas podem pensar, elas podem dar 2 passos para trás e olhar para elas mesmas e pensar assim, olha só que tristeza que está aqui dentro de mim. De onde vem essa tristeza? Será que eu vou ficar afundado nessa tristeza o tempo todo? E isso chama inteligência emocional, quer dizer que é a capacidade de você refletir sobre o que você mesmo está sentindo. Então isso é uma coisa que a medicação não faz. As pessoas querem resolver esse sentimento de tristeza com remédio e não querem fazer mais nada sem você tomar o remédio. Lamento, não vai funcionar. Vai funcionar 2 meses, 3 meses, porque para de chorar, que a medicação realmente segura essa onda. Mas e depois? Se não mudou a forma de pensar, se não mudou a maneira de onde está concentrando as suas atenções, vai voltar.
né? E é interessante também, aqui tem um texto de Ezequiel capítulo 3, o verso 14, é muito interessante. Ezequiel que está dizendo aqui. Ezequiel era um homem de Deus, não era, Darleide? Não era, doutor Graças a Deus. Sim. Ezequiel era um homem de Deus, um profeta de Deus. Sim. Né? Então, olha só o que Ezequiel estava sentindo nesse dia aqui. Ezequiel 3,14. Então, o Espírito Santo me levantou e me levou. E eu fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Olha só o que a Bíblia está dizendo, de que não fique concentrado, as suas emoções de tristeza não tem nada a ver com, Deus me abandonou, está vendo? Por isso que eu estou com essa tristeza. Lamento, não tem nada a ver. Deus não abandona ninguém, ponto. Né? A pessoa que se abandona a si mesma e abandona Deus. Né? Então, é muito importante isso, a pessoa aprender a não ficar enfurnada, concentrada na sua emoção de tristeza, porque aí ela vai para o buraco mesmo. Pobre de mim, coitadinho de mim, e uma frase que é assim, muito presente nos dias atuais é a tal da eu não consigo, doutor, mas eu não consigo. Quer falar, né, doutor Géia? Sim, eu Logo quero. depois do intervalo, porque Tá a gente bom. precisa dar um pulinho no intervalo. E eu estou ficando bem quietinha no programa de hoje, poucas perguntas, porque eu quero que tudo isso fique muito claro para você, para que evite que você levante dúvidas e questões e a gente não tenha tempo aqui de abordar para você o que é básico de ser entendido, que estamos dizendo, se a doença é provocada pela desesperança, o que restaura ou quem restaura a esperança? Se estamos errando aqui, como restaurar o que está errado e fazer o que é correto, buscando a quem, em que momento, como é que se trata, como é que se define isso? Tenho aqui hoje no programa 2 cientistas falando de alguma coisa profunda e que tem machucado a muitas pessoas. Agora eu quero indicar para você, antes de ir para o intervalo, este livro, Inteligência Espiritual. É uma dica da Casa Publicadora Brasileira, Inteligência Espiritual. Você precisa conhecer um pouco mais do que Deus tem a dizer sobre este tema, que é importante para você. Dá tempo de mais uma dica? Conselho sobre saúde. Este material é da autora, que o Dr. César tanto gosta, Ellen White. Conselhos sobre saúde, cpb.com.br, a nossa dica para você. Bem rápido o nosso intervalo, já estamos de volta. Até já. Vamos mandar abraços para vocês que estão nos acompanhando sempre, para você que está tweetando aqui para a gente, dizendo que o programa está muito bom e eu fico muito feliz, nós ficamos felizes. Um abraço para a Suelen, muito bom ter você na companhia. A Sirlene está dizendo, saber que fomos criados por um Deus de amor e que fomos formados, moldados por suas mãos faz diferença em nossa vida. E como faz? Beijo, Sirlene. Caroline, muito bom esse assunto, eu tenho me sentido assim e achei muito verdade o que os doutores estão falando. Ótimo mesmo, Caroline, obrigada. Valquíria, Deus não abandona ninguém. Palavras do Dr. César Vasconcelos de Souza. Tem mais gente para mandar abraço, mas vamos sair um pouquinho da tecnologia e tem gente mandando cartas ainda. E é assim, prazer imenso quando você nos escreve. Um abraço para o Fábio de Assis Pereira. Ele é de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Por falar em Minas Gerais, eu tenho um casal de amigos que está fazendo o aniversário de casamento hoje, 34 anos. E agora? Para eu lembrar o nome deles, que eu anotei, mas eu vou encontrar. 34 anos de casados, eles frequentam a Igreja Adventista Central de Uberlândia, a quem me fizeram prometer que um dia estarei lá com vocês aí de Uberlândia. Vamos ver se a gente cumpre esta promessa. Mais um beijo para vocês. Maria Aparecida também mandou cartinha e eu quero mandar outro abraço muito especial para Dona Cândida Rosa de Oliveira, lá de São Paulo. Neste fim de semana estivemos juntas e ela simplesmente fez lá um quitute maravilhoso para mim, assim, de presente, sem que eu nem esperasse. E fiquei extremamente feliz, mais do que com o quitute, com aquele bolo bonito, com o seu gesto, com o seu carinho. E por falar em carinho, Cândida, beijo para você. Olha, mostra aqui de pertinho, olha só. Alguém que escreve muito da sua vida em um caderno só, olha só. Completamente escrito, páginas de um lado e de outro, frente e verso, até na capa aqui, olha, escreveu. Um tempo que ela separou e ainda páginas soltas assim, contando da sua vida.
E a gente, sabe, emociona, de verdade. Ela pede paciência para eu ler, mas ela diz, Raimunda o nome dela. E ela diz assim, eu queria tanto contar da minha vida para você. Então a gente, acima de tudo, respeita e diz muito obrigada pelo carinho, por acreditar em nós, por abrir a sua vida, por ter esse tempo todo de escrever e compartilhar comigo. Muito obrigada, Raimunda. Que Deus te abençoe ricamente, que os anjos te acolham com todo o amor do eterno para te fazer assim aconchegada nos braços do Senhor e sentindo a presença dele constantemente do seu lado. E assim, essas palavras eu divido com todas as pessoas que realmente depositam confiança em nosso trabalho, quando mandam um e-mail, quando pergunta, quando compartilha, quando diz para outros da Novo Tempo, dos nossos programas. Para você que é anjo da esperança, que nos ajuda a fazer tudo isso também, muito obrigada. Doutor César, quer mandar abraço para alguém hoje? Eu mando um abraço para a Mônica, minha esposa. Espero que você tenha caminhado hoje com a Tereza, nossa vizinha, para ajudar na saúde. E também mando um beijão para minha filha, que deve estar lá assistindo, a Thaís, para o meu filho Pablo, o meu genro Sérgio, que está trabalhando lá no Recife hoje. Oxen, está lá no Recife. Que ótimo! Terrinha boa, terra do meu pai, viu? Aham. E também para a Eni, a minha nora, casada com o Pablo. E, claro, meus 3 netinhos, Vinícius, Léo e Lissa. Um beijão para vocês. Simplesmente lindos. E um abraço também para o Pablo, para a Eni. Saudade de vocês também aqui no Brasil com a gente. Doutor Géia, sua esposa também chama-se Mônica. Sim, é xará da esposa do Dr. César. Infelizmente, acho que ela em São Paulo não consegue assistir, mas eu queria dar lembranças para todos aqueles que nós comunicamos através da Face, os participantes do nosso programa New Start, nós comunicamos pelo site. Então, certamente, vocês que estão assistindo, vamos atentar um pouco mais como que essa complexidade da nossa mente, complexidade de processamentos que acontecem no nosso cérebro, para solucionar definitivamente essa questão de depressão, alterações mentais. Além disso, posso dar uma saudação aqui, uma saudação ao pessoal de Nova Friburgo, a cidade onde eu moro. Saudade. Você sabe que o Novo Tempo é bastante assistido em Nova Friburgo, né? Então, ao friburguense aí, paz de Jesus, e continue assistindo o Novo Tempo e principalmente pega a palavra de Deus, porque é ali que está o caminho, a verdade e a vida. Amém. Beijo. Saudade de Friburgo. Amo Nova Friburgo. Vivi anos felizes da minha vida aí neste lugar. Beijo grande para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Agora sim, um abraço para o casal Erlen e Haroldo, lá de Uberlândia, que eu disse que hoje fazem 34 anos de casados. É uma vida considerável. Que Deus abençoe ricamente essa relação mais e mais, porque ela é uma relação para ser para sempre, com Jesus. Ainda um abraço para o Roberto e para a Salatiene, de Três Corações, Minas Gerais, para o Marcelo Ribeiro, do bairro Cotia, também Três Corações, Minas Gerais. Daqui a pouquinho mais abraços, mais cumprimentos para você que nos acompanha. Nesta semana, agora, aqui em Jacareí, já que estamos falando em lugares, em cidades, nesta semana, hoje é segunda-feira, nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, estarei na Igreja Adventista, aqui no bairro Bandeira Branca, que é uma igreja que foi erguida, que é mantida pela TV Novo Tempo. Nós temos uma igreja para atender a comunidade do Bandeira Branca com uma mensagem de paz, de esperança, de saúde. E nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, eu estarei ali. Você é o meu convidado muito especial. Vamos falar de família, mais precisamente sobre casamento. Posso esperar você? 7h30 da noite, na Igreja Adventista do Bandeira Branca. Aline, se você tiver o endereço direitinho, fala aqui para mim que eu digo para o pessoal de casa, tá? Já me lembraram. Avenida João Batista de Santana, 571, Avenida João Batista de Santana, 571, Bandeira Branca, Jacareí. Beijo. Doutor César, doutor Sanglia, antes de irmos... Doutor Sanglia, falávamos do doutor Sanglia agora há pouco. Doutor Géia, o que diz... Quando nós fomos para o intervalo, ficou um texto bíblico que o senhor estava procurando aí para completar a nossa, ou para continuarmos a nossa conversa sobre depressão e restauração da saúde emocional. Eu procurei 2 textos. Primeiro, em Provérbios, capítulo 4, verso 23.
A sabedoria diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o coração, a nossa mente, é realmente um lugar que precisa ser bem guardado, porque a partir daí é que todo o raciocínio, todas as reações emotivas aparecem. Agora, como que a gente guarda esse coração? Eu vejo a resposta em João capítulo 13. Aqui, na quinta-feira à noite, na ceia do Senhor, e a gente lê uma coisa bem interessante. Na área de psicologia, psiquiatria, acho que esse verso realmente soluciona todos os problemas. Durante a ceia, no verso 2, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. A Bíblia é bem clara ao referir que o diabo colocou no coração de Judas aquele pensamento de trair a Jesus. Infelizmente, Judas aceitou esse raciocínio, esse engano colocado no seu coração. Em vez de ele guardar bem seu coração, ele simplesmente aceitou. Nós não sabemos por que aceitou todos os detalhes. Ainda resta algumas dúvidas quando a gente pergunta por quê. Mas, diante dessa situação, o que nós podemos fazer? Segundo a revelação, qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento que nos leva para ter fenômenos de morte nas nossas células, vem do inimigo, vem do poder da morte, porque o nosso Deus é criador, ele dá a vida, nele não há sombra, ele é somente a luz. Então, todas Mas há o as poder trevas... da nossa decisão. Por exemplo, se utilizando deste caso, Judas, como bem lido agora, ele, num segundo que seja, ele decidiu dar ouvidos e manter adiante o plano oferecido pelo inimigo. Sim, mas o que eu quero dizer é que a ação veio do inimigo. Okay. Por que eu quero referir ou quero frisar bem isto? Porque muitas vezes, quando começa a ter sentimento de culpa, o remorso, acha que eu sou culpado. Eu que tenho que pagar todo esse preço. Ou então, eu que tenho que fazer tudo para poder ajudar outras pessoas. Então, ou eu que está centralizado e eu não tenho capacidade para lidar com todos esses problemas. Mas de onde vem a ação inicial para que eu pudesse reagir desta forma? A ação é do inimigo. Isso que eu quero colocar. Okay. Por isso que você não está culpado. Você simplesmente está reagindo para o mal por desconhecer quem é o nosso Deus. Nosso bom Deus. Se você conhecer o nosso bom Deus, em vez de reagir para aquele sussurro do inimigo, você imediatamente viraria o rosto e olharia para o rosto de Salvador. Então você vai ver a sua misericórdia, a sua paz no seu semblante. Então a saída está aqui. Provérbio fala claramente: guarda o seu coração. Guarda de quem? Do sussurro do inimigo. Porque uma vez que você aceita o que o inimigo faz, porque devemos lembrar que esse inimigo da vida é um anjo fortíssimo. Um anjo criado com muito maior poder do que qualquer ser humano. Então, aquilo que o diabo faz, nenhum ser humano é capaz de vencer. Então,
nesse momento, quando você é levado a pensar de forma negativa, ou alguém então telefona e já fala coisas ruins, negativas, nesse exato momento, guarda o seu coração e agora volva seu olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, então você vai ver no seu semblante somente a misericórdia que renova a cada dia, a cada manhã. Misericórdia que dura para sempre. Um Salvador compassivo que sofreu todas as fraquezas que qualquer homem possa experimentar. Ele sabe de tudo e ainda Ele sonda o nosso coração a cada momento e Ele nos conhece. Salmista em Salmo 113, ele diz assim, Ele sabe que nossa estrutura é apenas pó. Então, Ele sabe nossa fragilidade. Portanto, se nós recorrermos ao nosso Criador, certamente Ele já está com a mão estendida e só sua decisão, segurar na sua mão. E então, nós estaremos tão seguros e realmente nós precisamos ver. Eu mesmo não sou nada, mas o inimigo está me querendo destruir, está me enganando. Por isso que em Efésios nós lemos que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades. E o Dr. Gé tem razão assim quando ele fala essa importância de se agarrar em Jesus Cristo, olhar para Jesus Cristo. Darleide, esse programa é ao vivo, não é? Sim. Que horas são agora? São exatamente 15 para as 10. 15 para as 10. Então, nós combinamos que ia falar hoje aqui, até você esqueceu de mandar um e-mail para mim, não foi? Você falou ali que eu estava fazendo maquiagem. Então, essas ideias que estão surgindo aqui são ideias que nós não tínhamos combinado, não é verdade? Interessante, isso é bem bom de o telespectador saber que é bem normal que o nosso programa aconteça assim mesmo. Dr. César, antes do programa, encontrou aqui, rapidinho, antes de entrar no estúdio, o Dr. Gé, mas não combina as falas. E entre eu e o Dr. César, o convite foi, ele aceitou, e como ele já vem aqui sempre, é bem costumeiro vir, veio e eu disse, Dr. César, lhe mandei a pauta, o tema? Ele, olha, se mandou, eu não vi. Provavelmente eu não mandei. Então, é isso que ele está dizendo. Nós combinamos? Não, está fluindo. Não teria aí o agir de Deus? Muito interessante. Então, o que nós estamos conversando, você vê que o programa hoje está muito em cima de espiritualidade, apesar de nós dois somos médicos, mas ser médico, na verdade, o grande médico é Jesus Cristo. Ponto. Amém. Né? E a gente tem que entender de que a verdadeira ciência, ela é espiritual. E a verdadeira espiritualidade, ela é científica. O Einstein, o físico Einstein, ele tem uma frase que ele disse assim, a ciência sem religião é cega e a religião sem ciência é manca. Então, interessante. Então, eu estou dizendo isso porque o povo de casa, o pessoal de casa, esse pessoal está falando de religião aí. Nós estamos falando de alta ciência. É a mais alta ciência, é a palavra de Deus. A coisa mais, top, é o top. Então, a questão das emoções, se a pessoa vai aqui na palavra de Deus, Salmo 50, verso 15, diz assim, Deus está dizendo, para você que está assistindo o programa e que está angustiado, está deprimido, está triste, está desesperado, olha o que Deus está dizendo para você aqui. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Sabe, tem que acreditar nisso. Acreditar é o componente altamente científico. Por que todo congresso de psiquiatria que eu fui muitos, tenho ido, sempre quando apresenta um novo produto farmacêutico, né, doutor Gé, em qualquer área de medicina, sempre eles mostram lá os trabalhos científicos, compara esse produto novo com o antigo, com outro e com uma coisa chamada placebo. Placebo é uma pílula de amido, não tem efeito nenhum. Agora, quase todo trabalho científico, a resposta do placebo é muito alta de bons resultados. Como é que uma pílula que não tem nenhum efeito farmacológico tem bons resultados? Porque a pessoa acredita. Então, acredita no que Deus está dizendo. Aqui vem outra passagem, está no Salmo 92, Salmo 91, verso 15. Deus está falando, a pessoa, você que está assistindo angustiado e deprimido, me invocará e eu lhe responderei.
estarei com você na angústia, vou te livrar e vou te glorificar. Sabe, e acredita nisso, porque a coisa vai funcionar. E aí eu termino esse pensamento, assim, essa cadeia de pensamentos, com o texto dessa autora que eu gosto muito, né? Que está no livro Ciência do Bom Viver. Eu conversava com o Togé ali em off sobre Ciência do Bom Viver, Casa Publicadora Brasileira, né? cpb.com.br. Página 115, Ciência do Bom Viver, página 115. O amor difundido por Cristo, por todo o ser, o seu ser, o meu ser, é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Por esse amor, são despertadas para a atividade as mais altas energias do ser. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consome as forças vitais. Vem com ele, com esse amor difundido por Cristo, serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo, alegria que comunica saúde e vida. Esse é o remédio. Graças a Deus. Tenho mais um verso do salmista, Salmo 119, verso 50. Receita. O que me consola na minha angústia é isto, : que a tua palavra me vivifica. Quando você está angustiado, então, lembre da palavra de nosso bom Deus. Por exemplo, não temas, eu estou com você até a consumação do século. Se essa palavra realmente é recebida na sua mente e permitir que essa palavra haja, certamente você vai começar a sentir: ai, que bom que meu Deus, que morreu e ressuscitou, venceu a morte, Ele está comigo. Então, memorizar, meditar na palavra de Deus, isso é receita divina para eliminar toda a angústia. Realmente, a palavra de Deus vivifica cada nossa célula e, portanto, por que não aceitar essa prescrição gratuita que Deus dá, né? E no livro Educação, também dessa autora, página 126, diz assim: a energia criadora que trouxe a existência aos mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder, gera vida. Cada mando é uma promessa. Aceito voluntariamente, recebido na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, cria de novo a alma, a imagem de Deus. Então, sabe, você que está em casa, pega a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, você concentra-se nela, mastigue cada dia. Jeremias um dia, está aqui no Jeremias, falou assim: eu comi a tua palavra e ela foi o gozo e a alegria do meu coração. Você tem que experimentar isso. Não é o que o pastor disse, o que o padre disse, o que o rabino disse, o que o chefe do centro espírita disse, o que o guru disse. É o que Deus diz na sua palavra. Pega a Bíblia, comece a ler. Ah, eu não entendo, é muito complicado. Mas comece a ler. E diga, antes de você abrir, diga assim: Deus Criador, ilumina minha mente para entender essa palavra. E você começa a ler. Você vai ver. Vai ser uma coisa fantástica, viu, Dali? Fantástica. Amém. E eu lembro de um outro momento em que essa mesma escritora, Ellen White, ela diz que na falta da árvore da vida, da qual nós poderíamos comer, da sua folha e nos dava vida, como esteve lá no Éden dando vida, ou sendo ofertado por Deus a vida por meio dela também, ela diz que hoje nós temos as promessas com esse mesmo valor de vida, cada uma das promessas de Deus como se fossem folhas da árvore da vida. Que bênção, né? Termos à nossa disposição o vigor de Deus transmitido por meio da sua palavra. Você vai encontrar gente transformada pelo poder da palavra de Deus, que revela Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Encontro ninguém ainda, talvez exista, mas ainda não tomamos conhecimento de pessoas que foram transformadas por nenhuma outra literatura, por Shakespeare, por poesia, por filosofias, por Platão, por quem quer que seja. Mas a palavra de Deus transforma
vidas. Nós temos só um tempinho mais, vou dar 1 minutinho e meio a cada um para finalizarmos este momento, mas é 1 minutinho e meio mesmo, viu? Mas antes deixa eu abraçar a Rosicler Gruber, sobrinha da dona Adelaide, vozinha Adelaide, que honra te conhecer, querida, beijo. A dona Terezinha, irmã da dona Adelaide, e um abraço para vocês aí em Campinas nos acompanhando. Dona Adelaide, aquela senhorinha que eu digo daqui até a semana que vem, um abraço para vocês, e ela do outro lado diz, Deus te abençoe, minha filha. Que coisa linda, adorei saber isso de vocês. Beijo para o pessoal da igreja de São Miguel Paulista e de Nova São Miguel, onde estive nesse final de semana. Beijo para todos vocês. Doutor Géia, seu 1 minuto e meio. É bem interessante notar que no nosso relacionamento do dia a dia, nosso viver do dia a dia, quando você começa a comparar você e com outra pessoa, questão de beleza, questão de possessão, enfim, quando você começa a comparar, e ser humano é bem fácil fazer isto, então, certamente um momento você vai encontrar que você não é tão bonita que a outra, você não tem tanto como o outro tem, você não é tão letrado quanto o outro, enfim. Comparar é o maior mal que existe. O Lúcifer começou a comparar. Então, aí começou o maior mal. Outra coisa que deixa a gente bem feliz é quando você fica satisfeito com tudo. Não estou dizendo que você pode acomodar, mas quando você aceita com bom sentido a cada situação que você experimenta e fica satisfeito, você fica alegre, você agradece, esse espírito de agradecimento, esse espírito de satisfação plena, esse espírito de não relativo, mas absoluto. Então, todo esse tipo de prática que nós precisamos viver a cada dia, isso certamente vai trazer cada vez mais um espírito mais seguro, um espírito firme para que você não se abale com as dificuldades. Amém. Doutor César. Ok, Darleide, eu diria então para o pessoal que está em casa, sabe, usa, como o doutor Géia falou, simplicidade. A saúde está na simplicidade, a felicidade está na simplicidade. Isso não é mediocridade, simplicidade é diferente. Então, essa autora querida, né, de novo, no livro Minha Consagração Hoje, na página 123, ela diz uma coisa assim, dentro do aspecto clínico, físico, né, da saúde física, que é importante você que está sofrendo, cuidar do seu aspecto físico, faça uma caminhada ao ar livre, use uma alimentação natural simples para ajudar, para Deus poder interferir mais claramente na sua mente. Olha o que ela diz, Minha Consagração Hoje, Minha Consagração Hoje é o nome do livro, página 123. Deus nos deu os frutos e os grãos da terra como alimento para que tenhamos sangue frio, nervos calmos e mente clara. E, para terminar, não coloque como número 1 da sua vida qualquer ser humano. Médico, marido, mulher, pastor da igreja, seu irmão, seu pai, sua mãe. Essa autora, no livro Olhando para o Alto, página 193, ela diz assim, eu fui instruída a dizer que não devemos olhar para nenhum ser humano a fim de adquirir poder ou experiência, deles dependendo para força e direção. Cristo declara, olhar para mim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Falo com aqueles que alegam ser filhos de Deus. Não é tempo de conheçamos a fonte de força e a fonte de nosso poder? Um grande abraço. Muito obrigada. Sem mais palavras, olhai para Jesus e vivei. Um abraço, até semana que vem.